Olá a todos, Fátima Montenegro, do Ponto X, mais uma vez com vocês aqui. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Primeiro eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, porque eu estou reiniciando e voltando para estar aqui junto com vocês no Ponto X, com esse excelentíssimo deputado, General Girão, que eu orgulho dele estar aqui, ser o primeiro a ser entrevistado por Fátima Montenegro. General Girão, primeiro eu quero agradecer a sua presença. Um bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu trabalho. Eu sei como que o senhor é muito atuante ali nos bastidores, que nós acompanhamos e vemos que não está fácil. Um bom dia e se apresente aí, general. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, fico feliz de ser o pioneiro nessa nova fase aí do Ponto X. Você é uma pessoa que merece todo o nosso apoio. Você faz um trabalho compromissado com a verdade, né? João 8, ele fala muito bem sobre isso, né? A gente precisa buscar a verdade, né? Para que ela nos liberte. Então, eu digo mais uma vez, muito obrigado a você pelo espaço. E a gente não pode escolher o que vai encontrar ao dobrar as esquinas da vida. A gente tem que estar preparado. Então, nós começamos aqui lembrando da palavra de Deus, porque ela, sim, nos conduz, nos reforça e nos permite ter a coragem, né, a força e a fé. São coisas que eu sempre carreguei comigo na minha vida militar. Sim. E depois que saí da vida militar e vim para a vida política, eu tenho praticado cada vez mais isso daí, porque é assim que Deus nos colocou nesse mundo e que eu espero, enquanto Ele me der a oportunidade do sangue continuar correndo nas minhas veias, né, e no meu coração, eu fico muito feliz. Eu falo isso daí porque o meu coração já ficou parado 1 hora e 18 minutos numa cirurgia feita há 6 anos e meio atrás. Nossa, Então, general. o sangue ficou circulando por conta de um bombeamento feito extracorpóreo, né? Então, que Deus continue nos abençoando, a mim, a você e a Amém. todos que nos assistem. Amém. General é um nome pesado, uma patente pesada, general, né? E hoje o senhor, deputado, não perdeu a patente, continua general, mesmo não estando na ativa. E essa patente, general, não pesa muito ali dentro do Congresso, porque existe uma perseguição política muito forte com os militares. E ser general pesa? Olha, eu posso lhe dizer uma coisa. Deus me deu a capacidade de carregar as mochilas que eu conquistei na minha vida, tá certo? Uma delas é o posto de oficial general. A outra é ter sido eleito o primeiro militar, né, das Forças Armadas, eleito deputado federal no Rio Grande do Norte. As pessoas diziam que não tinha espaço para mim. E eu quero aqui, inclusive, aproveitar o seu programa e falar pela primeira vez publicamente. Eu quero agradecer ao cara. Na verdade, eu prefiro não falar o nome de quem não presta. Mas esse cabra safado era presidente da República quando mandou que eu fosse empregado com a minha brigada para retirar as pessoas de dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu recusei peremptoriamente, recebi ordens do ministro da Defesa e do comandante do Exército. Eu simplesmente disse que a brigada sob meu comando não iria ser utilizada para isso. Seria o papel de capitão do mato, né? Tirar pessoas de dentro de uma área que tinham sido colocadas lá dentro de um projeto estratégico de vivificação da fronteira, que era um dos objetivos do programa Calha Norte. Então eu Sim. recusei e aí eles resolveram me tirar do comando. E eu avisei ao meu comandante militar de área que se eu fosse retirado do comando, eu iria pedir passagem para reserva. Então, por causa deste cabra safado, eu pedi passagem para reserva e abriu-se um Essa é outra horizonte para porta, mim é. na vida política. E eu só posso dizer para vocês que eu estou muito feliz por isso. Então, no dia que eu encontrar esse cabra safado, eu vou dizer para ele que eu já roguei muita praga para ele. Mas hoje, nesse aspecto, eu considero que ele me abriu a possibilidade de continuar trabalhando em prol dos meus objetivos, dos meus princípios e valores, defendendo as pessoas, defendendo os espaços e procurando fazer o bem sem ver a quem. Isso é muito bom, né, deputado? Deputado, o ponto X da questão, eu quero começar com essa questão aqui que eu estava vendo, que eu li um pouco, né, da sua vida, das ações como deputado, mas tem uma coisa que me chamou a atenção que aconteceu em janeiro de 2025, desse ano corrente ainda. O senhor foi condenado
a pagar 2 milhões por atos antidemocráticos. Deputado, o que seriam os atos antidemocráticos? Um procurador federal e um juiz federal acharam que eu tinha, eu tinha exercido o meu poder de deputado junto aos manifestantes que estavam aqui acampados na frente do quartel-general do Exército. E, por causa disso, eles me condenaram a pagar esses 2 milhões. Eu estou recorrendo, isso está na justiça ainda, e vou recorrer até a última instância que eu possa, porque, com certeza, isso daí é uma grande perseguição que nós, parlamentares, que somos, sim, patriotas e que defendemos um Brasil livre, um Brasil sem falcatruas, um Brasil transparente, coisa que não está existindo hoje no Brasil, Sim. né? A gente depois pode até falar sobre isso, porque essa COP30 está sendo o maior absurdo de falta de transparência, de falta de coerência, porque desmataram parte da região, da periferia ali de Belém do Pará. Foram uns 4 quilômetros, se eu não me É muita engano. coisa. Desmataram e estão fazendo uma festa sem chefes de Estado. É triste a gente saber disso, porque o que estão fazendo lá é gastar o nosso dinheiro, é gastar o dinheiro dos nossos impostos, coisa que esse cabra safado está fazendo e muito, né? Desde que ele assumiu. Desculpa, eu já descobri quem é o cabra safado, então. O senhor falou não ia falar o nome, eu já descobri. Esse cabra safado está gastando o que não podia gastar, porque o país precisa, sim, de investimentos em áreas básicas, e a gente não precisa ir muito longe, né? Saúde, educação, infraestrutura, são problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia. Por exemplo, você sabe, eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido brasileiro. E nós trabalhamos, por exemplo, o maior produtor de melão do mundo hoje é lá do Rio Grande do Norte, da região de Mossoró. É o Luiz Barcelos, é um produtor que descobriu um veio de valor, e foi a produção de melão naquela região. Espero que outros também possam aumentar a produção de manga, de mamão, de frutas de uma maneira geral, e também de fazermos criações. Por quê? Porque o semiárido, com a água chegando, nós temos a estabilidade no tempo, o tempo é estável, totalmente, porque quase não chove, quando chove não é torrencial, então a gente tem sim as melhores condições de produzir alimentos para o mundo, dentro da região que eu chamo de semiárido, mas as pessoas às vezes gostam de chamar de sertão, né? O sertão, a nossa caatinga, ela tem essa característica. E, claro, a gente tem trabalhado para tentar mostrar para o povo e para o mundo que é possível você ser criativo e alterar, por exemplo, uma condição que eu falo muito isso daí e as pessoas já perceberam, né? Hoje, grande parte dos moradores no sertão, eles são moradores rurais. Até mesmo aqueles que foram assentados na reforma agrária, né? Alguns integrantes do MST. Os invasores também, né? Tem invasores também, tem depredadores, tem pessoas que são baderneiros, né? São profissionais da invasão. Mas nós temos gente que participou de uma invasão porque tinha terra disponível para poder ser trabalhada. Essas pessoas ainda são moradores rurais. Por quê? Porque esse governo desse cabra safado está há 25 anos praticando esse ato de invadir, depredar e quebrar as coisas e tocar fogo, assentou muita gente e não deu a infraestrutura necessária para que esse pessoal pudesse produzir. A começar pelo fato de que não entregaram para essas pessoas o título da terra. Porque o papel que representa a posse da terra, ele é cobrado quando você chega numa instituição bancária para fazer um financiamento de compra de uma máquina, né, de investimento na sua plantação, na sua safra lá. Então, a gente tem que andar muito, a gente tem que cobrar muito ainda. Eu espero que Deus continue, mais uma vez, me dando sangue, força, porque coragem e vontade a gente tem muito para poder transformá-lo de moradores rurais para produtores rurais. É isso que o Brasil espera. Pois é, deputado, 2 pontos aí. Um que agora, que é cabeça do MST, que é o Boulos, né? Agora virou ministro. Porque eles conseguem colocar todas essas pessoas. Na verdade, o Boulos é mais do movimento do sem teto, né? Mas ele também movimenta esse povo para invadir ele espaço e vários outros outros políticos com mandato ligados à esquerda, especialmente ligados à esquerda, tanto o PT quanto o PSOL, né, e quanto outros partidos que estão dentro dessa união
essa união do mal. É a união Eu do digo que é a união do É mal. legião mesmo, É uma né, legião do deputado? mal. Legião do mal. E, na verdade, o outro ponto é esse senhor, né, que é o estar presidente hoje, a briga que ele tem com o agro. E ele quer transformar o MST num agro. Eu não entendo isso. Ele quer transformar esses que são invasores, dizendo que eles são produtores e desmerecendo o agro, né? A gente está vendo aí muita destruição, né, deputado? É uma instabilidade jurídica muito grande. Essa instabilidade jurídica, ela não ajuda ninguém. Ao contrário, ela só prejudica, porque vocês me ouviram falar aqui, os assentados lá no Rio Grande, lá em Roraima, que moravam dentro da área que depois foi demarcada Sim. como Raposa Serra do Sol, uma área indígena, eles estavam lá há 35 anos. Alguns foram expulsos também que tinham nascido lá. Eu cito o seu Joaquim, do Lago Caracaranã, porque ele tinha já 82 anos, quando o governo federal, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, determinaram que eles fossem retirados como invasores daquela terra que eles moravam e que ganhavam o pão de cada dia. Então, a gente está tendo isso daí no resto do Brasil. Mato Grosso do Sul, são áreas que é um barril de pólvora, como a gente diz. O Rio Grande do Norte é sim um barril de pólvora também, porque nós estamos agora acompanhando um movimento feito pelos produtores rurais, que têm terras e que produzem cana-de-açúcar, fazem Uhum. criação de camarão, de peixe e tudo mais. Essas áreas hoje estão sendo reivindicadas por comunidades quilombolas, por comunidades indígenas. E a gente sabe que não é simplesmente você dar a terra para aqueles que se consideram como dono da terra, né? O Brasil tem sim comunidades nativas espalhadas no país e é muito possível sim que essas comunidades nativas com as comunidades que foram implantadas lá para fazer a produção, que elas consigam fazer com que todos possam produzir juntos para que deixemos de ser pedintes do governo federal, né? A esmola que o governo federal tem dado ao longo desses anos, por meio desses Bolsa Família, desses auxílios aí que são pagos, né? Isso daí é simplesmente um absurdo. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas foi feito um levantamento já na semana passada, dizendo que nós temos quase 1 milhão de venezuelanos recebendo Bolsa Família aqui no Brasil. Então, eles recebem o benefício do governo federal e eles nunca pagaram imposto aqui. Eles não são, na verdade, brasileiros, mas estão Nossa. sendo acolhidos no Brasil e com direito, inclusive, a prioridade na matrícula dos filhos nas escolas, prioridade no atendimento de saúde. Nós tivemos lá em Roraima e vimos em loco essa situação que vivem hoje os venezuelanos que estão lá. Então, é um trabalho que a gente não aceita, que esse Deixa de ditador dar para o venezuelano... nosso daqui, né, E o deputado? ditador venezuelano é recebido aqui como chefe de Estado. E olha que a Venezuela tem uma dívida enorme com o Brasil e não paga e nem disse se vai pagar. E o presidente da República, né, recebe o ditador com honras de chefe de Estado. Não dá para aceitar isso aí. Eu estava até lá no dia, eu filmei e vi isso aí, achei um É absurdo. o estímulo à bandidagem, né? Estímulo à É, bandidagem, estímulo à ditadura. é. Aliás, por falar em ditadura, nós não vivemos o Estado Democrático de Direito. O Brasil, nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, talvez até antes atrás um pouco, nós não vivemos o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela prevê que o Brasil é composto por 3 poderes, nessa sequência que eu vou falar agora: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo é porque é a essência da representatividade popular. O executivo, só a cabeça, né? Para Só o cabeça, executar, só o cabeça. isso. E o judiciário, ninguém. Nenhum integrante do Poder Judiciário foi eleito pelo povo, é legitimamente eleito pelo povo. Então, a representatividade democrática é o poder para o povo, né? Então, a gente lamenta muito que isso não esteja acontecendo e que nós rogamos a Deus, conforme a gente falou aqui assim, com o livro sempre aberto Sim. na nossa frente, rogamos a Deus que Ele nos salve desta deturpação que está acontecendo hoje no nosso país. Essa mudança de valores, de tudo, né, deputado? Outro ponto X aqui, eu vi também assim, a participação do senhor em várias comissões, né? Até mesmo como suplente, ali sempre de frente nas comissões.
Mas hoje o ponto X que nós estamos vendo é o crime. É a segurança pública e o crime organizado em todos os pontos, seja no judiciário, seja nos tribunais, nas escolas, nas universidades. Até, né, eu fiquei sabendo que o PCC, não sei se é o PCC ou o CV, que são donos de 98 lojas do Boticário. Então, só para o senhor ver como eles estão tomando todo o Brasil. Os postos de combustível também, né? Também, Muita coisa, é muita isso. coisa. E aí eu quero entrar um pouco no estado do senhor, porque o Nordeste eu acho que é uma região muito mais massacrada, porque eles usam a pobreza, né? Então, como tem no Ceará, Rio Grande do Norte, eles usam o pobre como massa de manobra. Eu digo eles, o pessoal que está aí Essa agora nesse esquerda que está no governo, poder. à esquerda. Aí eu queria que o Jota colocasse para a gente a primeira imagem, que eu quero que o senhor comente aqui para mim. O senhor deve conhecer, inclusive, ela é minha xará, infelizmente. O nome dela é Fátima, né? Ai, meu Deus. Essa é a governadora. Eu quero saber, deputado, como que é a sua relação, porque você é água e ela é o vinho, vamos falar, ele é o fogo, sei lá. Ela é totalmente diferente, né? Os princípios dela. E eu sei o quanto que ela já fez mal para o Rio Grande do Norte, porque minha mãe também é de lá, minha mãe é do Rio Grande do Norte. E aí, olha, ela fala ali, ó, o governo do Rio Grande do Norte não vai quitar o 13º em 2025. E eu vi que o senhor tem várias ações no seu estado, fechando obras. Como é que explica isso, deputado? Olha, eu lamento bastante que alguns potiguares votaram nessa senhora para elegê-la e depois para reelegê-la. Lamento bastante isso daí. Por quê? Porque se nós pararmos para avaliar o que ela trouxe de bom para o nosso estado, eu vou dizer para você que foi nada. Ela, hoje, nós temos os piores índices do IDEB. Então, o ensino no Rio Grande do Norte é o pior do Brasil. Já esse recorde, já há algum tempo. A saúde nossa, nós desconhecemos até o caos, a amplitude do caos. Nós temos uma fila de 33 mil pacientes. Vou repetir, 33 mil pacientes. Isso anunciado pela mídia lá no Rio Grande do Norte, esperando uma cirurgia eletiva. 33 mil pacientes. Os hospitais conveniados que atendem pelo SUS, hospitais particulares que atendem pelo SUS, só recebem o pagamento se entrarem na justiça, porque ela não paga. Então, E para onde vai esse dinheiro, além de gastar mal, né, ela ainda deve e só paga se a justiça acionar. Então, infraestrutura, então, nem se fala, né? Ela conseguiu cozinhar a construção de uma barragem chamada Barragem das Oiticincas. Ela conseguiu cozinhar essa barragem e ficou 10 anos para aprontar a barragem. Dos 10 anos, 8 anos foram sobre o governo dela. Então, é lamentável que isso tenha acontecido, que isso esteja acontecendo, e o que eu posso pedir é o seguinte: eu posso só sonhar que a população do Rio Grande do Norte, no próximo processo eleitoral, escolha bem quem está do lado certo, quem está do lado do bem, e aqueles que estão do lado do mal, eu insisto, que eles sejam desempregados, simplesmente, né? Porque você fazer política é uma coisa até que eu deveria ter falado no começo aqui. Dentro do quartel, na minha vida militar, há quase 40 anos, a gente procurava cumprir as missões, trazendo melhorias para os quartéis, para o Exército Brasileiro, naquilo que coubesse para as nossas missões, e também para as famílias e para os militares. A gente sempre procurou fazer isso daí. Quando um comandante não conseguia atender essa demanda, ele recebia, com certeza, a chamada de atenção do escalão superior e poderia até perder o comando em relação a isso. Isso é uma coisa que, dentro da política, a gente só tem um instrumento: é o povo ficar esclarecido e desempregar, né? Não eleger ou não reeleger pessoas com esse viés aí de incompetência, de desvio de recursos. Vale a pena a gente destacar aqui que, por exemplo, quando da pandemia, ela resolveu criar, junto com outros governadores do PT,
criaram um consórcio do Nordeste. Isso no começo da pandemia, em 2020. Consórcio, né? Esse consórcio do Nordeste foi o pior atraso que foi criado no nosso país. Por quê? Porque o primeiro grande ato do consórcio do Nordeste foi fazer uma viagem para a China. Todos os governadores com seus assessores foram gastar dinheiro na China. Quem pagou? Quem pagou fomos nós. Quem pagou? Né? Depois, eles, no começo da pandemia, eles receberam recursos federais para a compra de respiradores. Porque grande parte das pessoas que foram a óbito, que morreram, é porque é insuficiência respiratória. Então, naquela época, eles receberam esse recurso, eles usaram 50 milhões para a compra de respiradores, pagaram adiantado de uma empresa que não tinha histórico de fornecimento de respiradores, tá certo? E, por uma coincidência interessante, o nome da empresa era Hemp Care, que, traduzindo para o português, era Cuidados à Maconha. E, infelizmente, essa empresa não entregou os respiradores e as pessoas morreram sem ter direito aos respiradores. Esse dinheiro foi perdido. Mas perder dinheiro para essa turma... Mas ninguém pesquisou, ninguém foi atrás, a Assembleia Legislativa era para ter provocado o impeachment dessa senhora. Entendeu? Isso daí infelizmente, eu lamento os deputados estaduais do Rio Grande do Norte que não jogaram essa mulher para fora da cadeira naquela oportunidade em 2020. Tá certo? Porque o dinheiro foi perdido. Imagina só, do Rio Grande do Norte foram 5 milhões. Agora, além do dinheiro ter sido perdido, pessoas morreram. Então, para mim, a gente diz que você comete um crime por ação ou por omissão. Né? Então, por ação, eles gastaram recurso e pagaram adiantado. E por omissão, eles não cumpriram o papel como governadores, no caso dela como governadora, de tentar fazer com que o atendimento de saúde do Estado fosse correspondente à necessidade do Estado. É claro que de lá para cá a coisa só piorou, né? Porque imagina só essa fila de 33 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva. É inaceitável isso daí. Agora, deputado, a gente não pode muito falar isso aqui. O que é estranho é como que esse pessoal da esquerda consegue se reeleger, né? Numa facilidade muito grande. E nas pesquisas estão até abaixo das pesquisas, mas tudo bem. Essa minha xará está aí destruindo o Rio Grande do Norte. Infelizmente, o nome dela é Fátima, mas não associa uma coisa com a outra, tá, deputado? Não tem nada a ver. Eu quero continuar no ponto X da questão. Como nós estamos falando de crime, porque isso para mim é um crime, aquele que tira do... Depois eu apresento ela para o senhor, tá bom? O crime é aquele que tira do povo para estar aí na situação que ela está. Nós temos aí, Jota, o vídeo número 1, que aí eu quero que o senhor fale para a gente o que está acontecendo hoje, que inclusive está lá hoje o Derrite, ele é relator e já teve até uma mudança, porque a base do governo foi para cima mesmo. Isso aí, no seu estado, inclusive, eu gostaria que o senhor comentasse, porque o que é que nós estamos vendo hoje? Que vários estados, várias regiões do Brasil estão tomadas pelo crime organizado. Inclusive, eles lá no Ceará tem uma cidade que virou fantasma. Vamos ver esse passaram vídeo pelo mesmo problema. As pessoas contam que até quem não foi expulso decidiu deixar o lugar, depois de ver casos de violência contra vizinhos que nem eram envolvidos com o crime, mas apenas conheciam alguém ligado à facção. Neste distrito de Morada Nova, no interior do Ceará, há 4 meses quase todos os 2.000 habitantes fugiram. Um dos chefes do tráfico ordenou a expulsão dos moradores em meio à disputa de poder dentro da facção. Várias pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia foram assassinadas lá dentro. E a população com medo saiu de lá, né? Começou a sair. Várias famílias. A polícia montou um posto fixo na escola, mas poucos se sentiram seguros para voltar. Então, Comércio, serviços e a igreja pode ser, Jota, permanecem tá bom, fechados. Jota. Então o senhor já entendeu isso aqui, porque inclusive eu peguei do Instagram do senhor, né? Até que fim que a Globo está mostrando isso. Agora que eu vi que é a Rede Globo que está mostrando isso aí. O que o senhor, como deputado, quais ações devem ser tomadas dentro do Congresso para evitar que esse crime se expanda, né? Porque nós tivemos aí o Rio de Janeiro agora. Eu até admiro muito a posição do governador Cláudio Castro, o que ele fez. Muitos não tiveram coragem. O que fazer nessa situação hoje que o Brasil se encontra, sendo que nós temos um Supremo que é a favor dessa situação? Pois como eu falei anteriormente, a Constituição é muito clara. Os poderes devem ser
harmônicos e independentes entre si. Infelizmente, nós tivemos uma decisão do Supremo que determinou que, no Rio de Janeiro, que as polícias não subissem nos morros cariocas. Isto é, nas comunidades, que antigamente a gente chamava de favelas, mas não pode mais chamar. Né? Foi o ministro Fachin. Uma DPF, acho que é 635, o número da DPF, e foi proibido. E aí nós tivemos essa instalação do terror nas comunidades. Por quê? A começar pelo fato de que eles decidem o que pode ficar aberto ou não. As pessoas pagam para eles ainda uma segurança. Sabia disso? Eles cobram segurança para as pessoas que têm comércio. É essa a realidade. Outra coisa é que eles se instalaram e criaram os seus bunkers, né? Criaram os seus quartéis generais com todas as armas que nós vimos nessa operação aí, mais de 100 armas apreendidas. E o pior de tudo que eu classifico é que a população que mora ali fica aterrorizada. Por isso é que a gente insiste. Nós fizemos, inclusive, um pronunciamento no mês de agosto, o último passado, dizendo que nós lamentamos muito na vinda de um emissário do governo Trump, Donald Trump, lá dos Estados Unidos, quando ele esteve com o pessoal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles disseram que facções criminosas não podem ser enquadradas como facções terroristas. Então, o americano considera, sim, que são grupos terroristas, porque causam terror na população. Então, nós estamos trabalhando esse projeto de lei aqui agora, dessa antifacção, né? Na verdade, é um projeto de lei antiterror. Nós temos uma lei do terrorismo, mas nós temos que agravar. As leis, elas precisam ser alteradas, agravadas até, no caso, para nos contraporem ao que o crime consegue fazer. Mas, porque o criminoso ele escolhe o dia, a hora, o local e a maneira de como cometer o crime. Tá certo? Então, é lamentável que a gente não tenha como acompanhar isso aí. Essa alteração feita tira esse enquadramento de ser uma facção com um grupo terrorista. Isso é lamentável e a gente vai insistir. Nós tivemos uma fala ontem do nosso líder, deputado Sóstenes, também do Rio de Janeiro. Essa fala foi exatamente dizendo que o nosso partido, o PL, não aceita essa imposição do governo federal de só aprovar essa lei antifacção se o nome terrorista for retirado, né? A gente não tem como aceitar isso aí de maneira nenhuma. É claro que eu tenho que parabenizar aí o meu colega, o deputado Capitão Derrite, porque ele foi sincero e foi muito claro quando encampou essa ideia de enquadrar como facção terrorista. Mas acabou cedendo, provavelmente, a pressão feita pelo próprio presidente da Câmara, que ontem estava junto com ele, eu também estive presente, numa coletiva de imprensa, para dizer que fica fora isso daí e que a Polícia Federal não perderia nenhuma das suas atribuições. Eu acho que isso daí é claro. Aliás, eu até sou contra o fato de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública resolveu atribuir à Polícia Federal para fazer o controle das armas dos atiradores, colecionadores e caçadores, chamados de CACs, né? Então, isso daí é uma incoerência, porque quando eles fizeram isso, eles estão tirando o policial federal da rua para combater o crime organizado, combater o terror, colocando para poder fazer trabalho burocrático. Né, isso é um absurdo. Total. Isso aí é um absurdo mesmo contra a Polícia Federal. Eu não vi a Polícia Federal reagir a isso. A gente tem que reagir. Você não acredita que a Polícia Federal foi cooptada? Hoje, quem comanda a Polícia Federal? Não vou dizer toda, né? Uma parte da Polícia Federal está fazendo escolta para... Posso falar esse nome, deputado? O senhor está entendendo? É meio complicado mesmo, a gente falar isso, né? Mesmo. Até porque a gente vê hoje o delegado da Polícia Federal submisso a todas as ordens do digníssimo ministro Alexandre de Moraes, né? Agora, com essa mudança, eu queria que o senhor, antes da gente começar, o senhor até falou, o que é terrorismo? Então, os patriotas cometeram terrorismo e essa facção agora, com tudo que aconteceu, eles não são terroristas? O senhor pode falar aqui pra gente com essa divisão? Porque lembrando que os patriotas estavam com bandeiras do Brasil, certo? Estavam com Bíblia na mão,
ou estavam praticando uma profissão, né? Você lembra tem o vendedor de pipoca também, tem o de algodão doce, todo mundo entrou no Idosos, enquadramento donos de casa. e foram obrigados a assinar um documento admitindo que eram terroristas. Olha só, essa coisa é coação de mais alto grau. Não caberia nunca ao Supremo fazer isso daí, de maneira nenhuma. Eu insisto em dizer, aconteceu no dia 8 de janeiro, infelizmente, foi uma armadilha muito bem arquitetada, quase uma cópia do que havia acontecido no ano anterior no Capitólio, com a eleição do Donald Trump. Eles conseguiram organizar e montar isso daí. Por falta de uma liderança ou por falta de cabeças que pudessem proteger aqueles grupos de manifestantes, eles acabaram caindo nessa armadilha. E a infiltração anterior, feita, e eu insisto, por radicais da esquerda que tiveram o dia 6 de janeiro conhecimento de que seria autorizado o deslocamento das pessoas no dia 8 até a Praça dos Três Poderes. Então, com a ajuda do então ministro da Justiça e do chefe do GSI da Presidência da República, eles simplesmente foram emboscados. Houve a infiltração anterior, e na infiltração criou-se o efeito manada. Quando as pessoas chegaram na praça, já viram os locais devidamente quebrados e depredados, e aí não houve o que a gente chama de bloqueio, mesmo que fosse um cinturão humano. Porque quem trabalha com segurança sabe muito bem disso. Essas instalações sempre tiveram tropa disponível para impedir a invasão, impedir a depredação. Infelizmente, essas tropas estavam no local, mas não foram utilizadas para impedir, para prevenirem, né? E aí a gente teve a armadilha criada e agora a gente tem os patriotas enquadrados, a maioria deles usando tornozeleira eletrônica, mais de 1.000, né? Foi a maior prisão. A gente até brinca, porque como é que o Brasil conseguiu prender 1.700 terroristas? É simplesmente fora de nexo isso daí. Pegaram 100 e eles estão reclamando, né, deputado? Deputado, o senhor percebe que, até eu quero que o senhor avalie isso para a gente, que é um sistema maior do que o que está acontecendo no Brasil. Se aconteceu a mesma coisa lá no Capitólio, nos Estados Unidos, que aconteceu aqui no Brasil, a quem interessa isso? Porque os mesmos modus operantes. Aconteceu lá e aconteceu aqui. Então, quer dizer que esse sistema é maior do que a gente imagina. O senhor acredita que tem alguém muito maior do que o próprio cidadão, como presidente está presidente da República, um ex-condenado, né? Isso eu posso falar? Eu acho que eu posso. Porque ele é ex-condenado, não é, deputado? Ele não foi inocentado. A quem interessa isso? A quem interessa? Eu digo para vocês o seguinte, nós temos que pensar no que aconteceu nos últimos 30, 40, 50 anos aqui no Brasil, depois que a Revolução de 64 entregou de volta o poder para a classe política. Nós lamentamos, porque naquela época o mundo se organizou e criaram uma diretriz Brasil número 4. Nessa diretriz número 4, a finalidade maior da diretriz era implantar, sim, no Brasil, um regime socialista /comunista. Eu digo isso porque são irmãos siameses, né? Só muda a cabeça e o nome. O modus operandi é o mesmo. Então, para fazer isso daí, essa diretriz, ela inclusive enquadrava, por exemplo, desmoralizar as instituições do país, destruir os laços da família. São ações básicas que eles têm feito desde 1985 para que eles possam criar um ambiente propício para implantarem, sim, um regime duro, um regime de exceção, que é o caso do regime socialista. Então, a gente está vivendo uma situação muito triste no Brasil no momento atual, onde você tem um juiz todo poderoso fazendo e acontecendo em todas as situações. Você vê, essa agora do Rio de Janeiro, ele determinou que as famílias, as pessoas, na verdade, que foram identificadas retirando as roupas de combate daqueles que foram mortos no enfrentamento à polícia lá no Morro do Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, as pessoas foram todas desnudadas, deixadas só de cueca, e todos homens, tá certo? Não tinha mulher, todos homens, ficaram só de cueca porque as roupas foram retiradas. E ele impediu, né, de ser... E agora ele está impedindo que isso daí seja investigado. É claro que
isso não interessa para ninguém, a não ser que sejam pessoas voltadas para o mal. Essa é a verdade. É para cobertar determinadas situações e classificar o Estado como sendo um estado de exceção. Rio de Janeiro vive, sim, uma situação muito sensível, mas não é diferente no Rio Grande do Norte, não é diferente na Bahia, não é diferente em Pernambuco, não é diferente na Paraíba, no Ceará, não é diferente. Vários condomínios, inclusive por uma infeliz coincidência, a maioria desses condomínios construídos dentro daquele projeto da Casa Verde e Amarela, ou do Minha Casa Minha Vida, vários condomínios estão recebendo determinações das facções criminosas, terroristas, de serem abandonados. Quem é da segurança tem que sair dali. Nós tivemos um caso agora recente de uma profissional da Polícia Civil aposentada, recém-aposentada, que recebeu ordem da facção do Comando do Norte, uma outra facção, de se mudar. Sai daqui porque a gente não quer polícia por aqui. Tá certo? É assim que tem acontecido. Então a gente lamenta muito. E vocês devem saber, o Ministério da Justiça, há uns 5 meses atrás, ele identificou e soltou um relatório dizendo que o Brasil tem hoje em torno de 84 facções criminosas espalhadas no Brasil. 84 células. Algumas dessas facções, algumas dessas células, elas são células como se fosse um núcleo do Comando Vermelho, do primeiro comando, né, do PCC, do primeiro comando da capital, ou de qualquer outra facção. Eles se espalharam e implantaram essas células em todos os estados da federação. Infelizmente, e esse governo federal não está tratando essas facções criminosas ou grupos terroristas da maneira para eles serem devidamente anulados. Vamos deixar a pergunta no ar, né, deputado? Na verdade, será que eles não fazem parte? Inclusive, teve o deputado José Medeiros entrou, o senhor viu, não sei se o senhor ficou sabendo. Um cabra bom, viu? José Medeiros é nascido no Rio Grande do Norte, viu? Ele entrou com uma representação na PGR para avaliar ali o pessoal do PSOL, do PT, porque eles estão protegendo bandidos e são contra os policiais. Eu achei até interessante, ele falou, agora eu quero ver se o PGR vai mostrar, se a Procuradoria vai fazer essa avaliação, essa pesquisa e mostrar para a gente que aqui tem gente do crime organizado. Nós tivemos uma deputada federal, um vereador e com um deputado estadual, essas mulheres, lá no Rio Grande do Norte, elas se uniram semana passada e fizeram uma manifestação pelo fim da Polícia Militar. Olha, o senhor adivinhou. O senhor adivinhou. Algo Jota, põe aí pra gente, o senhor adivinhou. Eu peguei isso também no Instagram do senhor. Olha que interessante isso. Esse aqui. Pelo fim. Aí nós tínhamos vereadoras, tínhamos deputado estadual, deputada federal, uma deputada federal daqui. Olha ela aí. Deputada federal, essa que estava no lado direito. Mas ela não é de direita, não, ela é de esquerda, total. Mas, mais uma. Mas como que ela vai ser de direita sendo a favor da polícia? Olha quem está na camisa dessa jovem. Será que ela sabe que Che Guevara era um médico que mais matava do que salvava vidas? E tinha preconceito, né, deputado? Matava os homossexuais, né? Não matava todo mundo, né? Matava todo mundo. Deputado, se pensasse diferente dele, já estava no paredão. Eu quero só retornar um ponto ali que o senhor falou. Eu quero entender, eu quero até a sua avaliação, mas vai ficar no ar também se o senhor não quiser responder. O que deu tanta força para o ministro Moraes iniciou mesmo com a situação do Daniel Silveira, quando o parlamento não fez nada. Daniel Silveira foi preso, os deputados não fizeram. Um ou outro ali teve uma reação. Então, ali deu a impressão que ele falou, eu posso mais. Se o parlamento não falou, eu posso mais. E ali ele foi crescendo. Só acredita que o caso do Daniel Silveira tenha sido o ponto inicial? Não. Não? Começou antes. Começou quando ele impediu o presidente Bolsonaro, no começo do mandato, em 2019, de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Ramagem. Verdade. A partir daquele momento ali, ele começou a achar que deveria, sim, interferir na gestão Bolsonaro. E aí você lembra que
não somente ele, mas vários outros ministros do Supremo, na medida que tinha algum tipo de manifestação, eles determinavam que aquilo não poderia ser feito, né? Aquilo era antidemocrático, e, enfim. Então, tudo isso daí foi ganhando mais adeptos. E nós tivemos, inclusive, ministros do Supremo que mudaram a concepção de entendimento a respeito disso. Do antidemocrático. Né? Pois é. Igual o senhor aí, com 2 milhões por causa de atos antidemocráticos. Então, é lamentável que a gente esteja vivendo esse momento aí. E nós temos, sim, um projeto de lei de autoria da deputada Bia Kicis, desde 2019 que a gente tentou trabalhar esse projeto de lei para que nós pudéssemos colocar na pauta a mudança da indicação de ministros das altas cortes. Você vê, essa semana nós tivemos a indicação de uma pessoa, uma mulher, não tenho nada contra as mulheres, não. Uma mulher que não é militar, nunca foi militar, não é nem graduação dela como advogada e tal. Ela foi nomeada ministra do Superior Tribunal Militar. E o senhor viu a homenagem que ela fez? Então, é algo absurdo, Não, eu não estou falando nem da presidente, não. Eu estou falando da outra integrante da Alta Corte Militar, que foi nomeada agora, essa semana, por esse presidente que está sentado na cadeira, esse descondenado. Então, é a segunda mulher que ele coloca lá, e ela já entra com sinais realmente de revanchismo em relação à categoria dos militares. Nós somos parte da sociedade. Não existe sociedade civil e sociedade militar. Não, existe sociedade brasileira. E aí, dentro da sociedade brasileira, você tem várias profissões. Ser militar das Forças Armadas é uma das profissões. Assim como médico, dentista, advogado, engenheiro, pedreiro, né, faxineiro, são profissões. Então, não existe sociedades diferentes. Existem somente uma sociedade, que é a sociedade brasileira. Cadê a força dos militares, deputado, de permitir isso? Porque tem uma presidente que elogiou, né? Aliás, pediu desculpas a Zé Disseu, toda aquela... E o almirante foi lá e, olha, você não pode falar pelo nome do Supremo Tribunal Militar. Foi um brigadeiro, né? O brigadeiro Amaral foi quem questionou. Isso, ele falou, ele não pode. Aí ela já começou... O que me preocupou foi o silêncio dos demais. Entendeu? Porque a manifestação que nós tivemos foi somente do brigadeiro Amaral. Tem outros fazer alguma coisa oficiais generais lá. Tem outros oficiais generais lá. Eles tinham que ter demonstrado isso daí, porque sabem muito bem, esses oficiais generais que eu conheço, a maioria deles, oficiais generais que eu digo porque é brigadeiro na Força Aérea, almirante na Marinha e general no Exército. Todos são oficiais generais. Esses oficiais generais, eles com certeza entendem que o Brasil vive um momento diferente e que não é possível a gente aceitar que aqueles que combateram a tentativa de implantar o comunismo no Brasil sejam jogados na lama da história do Brasil. A gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. A história, ela tem que ser contada de acordo com as diversas versões daqueles que participaram da construção da história. A gente não pode aceitar que aqueles que pegarem armas, porque o próprio ex-deputado Fernando Gabeira já disse, eles não queriam democracia nenhuma, eles queriam era pegar em armas para explodir, para matar, para sequestrar, para roubar, para implantar no Brasil um regime socialista comunista. Era essa a intenção deles. Eu acho que a intenção continua, porque qual é a realidade hoje? Hoje nós temos vários militares condenados. E os principais, né? Isso. Da força principal. Isso. O presidente atual, o que está presidente hoje, ele falou que um dos erros dos governos anteriores dele foi não mexer nas Forças Armadas. A primeira coisa que ele fez, com uma cajadada só, ele tirou o povo das ruas, sacrificou um monte tirou o presidente, condenou patriotas e cooptou os militares. Não tem ninguém que não seja da ativa como o senhor que possa reverter isso aí. Nenhum militar pode reverter isso aí. Eu lamento. Não me responda que não, deputado. Eu lamento. Eu só lamento o status quo que a gente tem hoje. A esperança não pode morrer, né, deputado? Não. Eu posso falar. Não adianta eu ficar falando aqui sobre isso. É só dizer o seguinte, eu lamento. Porque a mesma escola de formação que eu tive, esses militares que hoje estão
comandando o Exército, Marinha e Aeronáutica, que hoje estão integrando o STM, esses militares frequentaram a mesma escola que eu frequentei. Não somente eu, mas vários outros. E a gente não pode aceitar isso daí de maneira nenhuma. Não é que a política não possa estar dentro dos quartéis. Eu tive, inclusive, uma discussão um dia desses com o ministro da Defesa, numa audiência no Senado, que eu tive que levantar a voz e dizer para ele que eu não penso diferente, não. Que eu também não concordo que a política entre dentro dos quartéis. Eu não concordo também com isso daí. A gente Mas tem que agora fazer... eles também não querem que os militares estejam dentro do Congresso. Então está errado isso daí, porque nós somos representantes de uma das categorias profissionais do país. E os militares das Forças Armadas, assim como da Polícia Militar, do Bombeiro e tal, têm o direito de ter representantes deles dentro do Congresso Nacional. Isso não pode ser impedido, né? É claro que a gente tem um receio de que estejamos no caminho da Venezuela, porque eu morei 11 anos em Roraima, conheço bem a Venezuela em várias fases da conjuntura venezuelana. E, infelizmente, lá houve sim uma cooptação dos militares das Forças Armadas, especialmente. A Venezuela é um país que tem uma pirâmide invertida. Existem mais oficiais generais do que coronéis, entendeu? Então, ele fez isso para poder cooptar os militares. E a gente espera que isso não se transforme, né? Não transforme o Brasil na Venezuela. Mas para isso a gente tem que ter reação. Deputado, nós temos um ponto diferenciado aí da Venezuela. Eu até quero que o senhor avalie para mim a situação do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo saiu, está fora do Brasil. O senhor vê como essa saída dele, se isso seria uma esperança, porque ele realmente tem articulado bastante junto ao presidente dos Estados Unidos, e isso seria uma esperança para a gente aqui no Brasil? Essa ação que ele teve do próprio presidente Trump fazer algo que esteja assim inesperado para a gente? Mudar essa situação? Você tem razão. Se ainda a gente pode dizer que existe uma peninha ou um dedo de defesa da democracia no Brasil, se ainda pudermos dizer isso, nós adotamos uma estratégia em relação a isso daí há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, no começo do ano. Foi levarmos a cada representação diplomática existente no Brasil, levamos a essas representações diplomáticas uma carta informando de nosso lado o que estava acontecendo no Brasil. Participamos de alguns eventos internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também, eventos internacionais onde demonstramos para aqueles que participaram desses eventos, e eu posso dizer para você que eu estive em 2 eventos desses, eu vi, em Milão e agora em Londres, e nós participamos desses eventos, e lá nós encontramos pessoas, políticos de outros países, das regiões, né, políticos da União Europeia, do Parlamento Europeu, e demonstrando a eles como é que está a situação no Brasil hoje. Então, quanto mais nós pudermos demonstrar isso daí, mais nós teremos, talvez, entendimentos de fora do que está acontecendo no Brasil. Porque se deixar só para as emissoras de TV, que tem espaço lá no exterior, eles não vão mostrar a realidade do Brasil, né? A gente está vendo agora a COP30 em Belém. A televisão não está mostrando a realidade de Belém. Não está mostrando. Está mostrando só o que está acontecendo lá, esse circo montado. Essa gastança, né, me desculpa, eu vou tirar a palavra circo. Porque o circo é um local bacana. O circo né? é bonito. São pessoas que trabalham ali para alegrar, para dar, né, para então, mexerem com a emoção com a gente. Denomina, vamos pensar um nome mais pesado. Diga aí, mas socialmente falando. Essa baderna? Essa bagunça, né? Essa bagunça. Essa baderna, essa nojeira. É tão difícil até a gente... um dia desse eu estava conversando com os colegas, aí eu disse assim, não, mas... Alguém falou, não, mas isso aí é um esgoto. Aí eu disse assim, calma, calma, porque esgoto você pode usar para gerar energia. Ah, então tá bom. Então tá bom ainda. Essas coisas aí nem coisa... E o lixo nem matéria, reciclável, também gera energia. Então, é reciclável. Então, a gente lamenta muito isso daí. Nós levamos essa bandeira para mostrar para eles o que está acontecendo no Brasil.
ou nós reagimos, ou então nós estamos realmente num caminho que, como o Brasil é um país continental, é muito arriscado que isso daí possa influenciar outros países dentro da América do Sul, especialmente. É verdade, o senhor falou uma coisa, antes do Eduardo, vocês estiveram lá, e foram vários, né, deputados que fizeram tiveram essa ação de mostrar o que está acontecendo aqui. Mas houve um resultado quanto a isso, deputado? Olha, eu acredito que os resultados estão acontecendo. Você veja, quantos chefes de Estado e qual foi a significação do peso político que estiveram ou estão na COP30. Não tinha nem... Tem 17 delegações, 17 ou 18, né? Nem isso. Então, vamos dizer assim, é um fiasco total. A primeira-dama, né, desse descondenado organizou uma recepção. Que não foi ninguém, deputado. Ninguém. Então, foi uma festa para eles. A gente lamenta muito isso daí. E é tanto que nós estamos trabalhando para abrirmos uma CPI da COP30. Porque ele decretou sigilo. Ele pediu sigilo, né? Pois porque ele pegava tanto no pé do presidente Bolsonaro. Não tem cabimento. Que queria que era o segredo, né? O segredo do orçamento. Ele está aí, ó, escondendo tudo. Está querendo sigilo. Então a gente vai trabalhar para poder fazer uma CPI, sim. Nós queremos saber a realidade da COP30. Em falar em CPI, nós estamos aí, a CPI do INSS, tudo acontecendo, ninguém faz nada e todo mundo chega calado, né? Já até com o mandato de segurança, eu posso falar, não quero falar, então ele já se auto-incrimina. Mas, ao mesmo tempo, já vem a CPI agora da segurança. Que não é uma coisa para abafar outra, porque, inclusive, quem pegou essa CPI foi a esquerda, está na mão da esquerda. Isso. Infelizmente, vai dar o quê? Infelizmente, deputado? Eles não participaram da assinatura para a abertura da CPI, mas acabaram... Conseguiram tomar igual a do dia 8, né? Sendo indicados. Igual a do dia 8 que eles tomaram. Igual da pandemia, do Covid-19. A única que eles não tomaram é do INSS, mas eles estão articulando de um lado para o outro. Ninguém fala nada, ninguém viu nada e ninguém vai, como é que se diz, indenizar mesmo. O que eu lamento, eu vou mostrar isso aqui na minha mão, o que eu lamento é que nós precisamos, sim, cada vez mais, usar as redes sociais e não permitir que eles queiram calar as redes sociais, porque o povo brasileiro tem hoje acessado muito as redes sociais. E isso daí serve como sendo um instrumento de comunicação, de informação. E na hora da decisão, isto é, na hora da escolha de um representante, o povo tem que procurar. Mas o senhor falou uma coisa certa. Melhor. Informação. Porque a grande imprensa desinforma. Isso. E ali, com poucos vídeos, poucas pessoas que estão ali articulando, mostra a realidade. E isso em 2026 é preocupação, né, deputado? Como é que nós vamos eleger os novos representantes? E falar nisso, como é que vai ser 2026 para o senhor? O senhor continua aí como deputado? Por que o senhor não concorre ao governo do Rio Grande do Norte? Veja, eu entrei na política para tentar mudar coisas que eu via que estavam sendo feitas de forma errada. Eu ainda insisto que é importante nós termos pessoas na Câmara dos Deputados que ocupem os espaços, se possível até subindo degraus lá dentro, ocupem os espaços e demonstrando que há independência, sim, que o legislativo brasileiro tem que ser independente. É claro que o grande mal hoje a gente tem hoje no Senado Federal. O Senado Federal é um Senado compromissado com a esquerda, é um Senado que tem o rabo preso, e é um Senado que eu lamento muito ser o Senado hoje que não abre um processo de impeachment para tirar da cadeira um ministro ou ministros e ministras que implantaram a censura no Brasil. A coisa foi tão gritante que a própria ministra que deu o voto, concordando, disse que aquilo que estava sendo feito era censura, mas ela iria concordar para que fosse aplicado na vontade daquele outro ministro do Supremo. Então, isso daí é motivo de sentar na cadeira e se justificar e ser afastado. É impeachment de ministro mesmo. Mas aí você está falando do Senado. Vamos falar assim. Mas eu não veio Pacheco? Não, antes era o Columbre, aí veio Pacheco, aí voltou ao Columbre, então como se fosse cartas marcadas. Na verdade, o Columbre não saiu. Ficou por trás, né? Na CCJ ali, né? Saiu, por trás, ficou né? na CCJ Isso, e dominando a distribuição
das emendas para os senadores. Sim. Então, ele ficou com poderes na mão. Tá E ele certo? continua. E continua agora. Então, Então, nós quer temos dizer, nada acontece, porque ele mesmo falou, foram 41 senadores que conseguiram para aplicar lá o impeachment do Moraes. Só que aí ele falou que não ia assinar. Então, o que adianta? Ele a metade não do coloca parlamento... na votação. Ele não ia coloca colocar na pauta. votação. Ele não quis, ele não aceitou. Então, a gente tem que mudar isso daí. Nós temos que mudar Mas o e regimento hoje, interno. deputado? Me Nós temos explica que hoje mudar o regimento interno. Explica hoje, deputado. Pois é. Mas só para concluir a sua pergunta lá, eu sou um grupo político. Tá certo? Então, o que o grupo político for decidindo, a gente continua trabalhando. Tá certo? Enquanto Deus me der vida. A princípio, hoje eu quero concorrer a deputado federal para nós termos uma bancada federal mais forte, mais liderada, assim, Sim. de patriotas, de pessoas que defendem aqueles princípios e valores de Deus, família, liberdade. A gente tem que ter isso daí, sim. Uma base conservadora, né, deputado? E eu espero manter. que a gente tenha condição, sim, esse grupo, que nós tenhamos condição de buscarmos a melhor votação para presidente da República, que a gente não sabe ainda quem vai ser. A princípio é Bolsonaro, sim, o candidato a presidente. E também o governo do Estado. A gente precisa, sim, varrer a esquerda do Estado do Rio Grande do Norte. É uma sequência de anos de atraso que a gente não pode mais conviver com isso. É muito atraso para um Estado só. Um Estado rico, né? Porque o Rio Grande do Norte, hoje, é um dos estados que deveria ser mais ricos do país. E nós estamos esbanjando energia, tanto eólica quanto solar. Nós temos produção de alimentos também em quantidade absurda, né? Então, minério, estamos agora com uma nova mina de ouro agora lá no Rio Grande do Norte. Nossa, além do retorno da exploração do ferro também, que o Rio Grande do Norte também tem ferro. Tem, mas a China já tomou por ali tem também? turmalina, tem muita coisa lá. São muitas as riquezas do Rio Grande do Norte. A gente precisa, sim, fazer voltar uma gestão democrática, uma gestão responsável, coisa que a gente não tem hoje pelas mãos da governadora Fátima Bezerra. Na verdade, deputado, o Brasil inteiro, o Brasil é rico, né? Até o presidente falava, como um país tão rico está numa situação como essa. Rico em minérios, no povo brasileiro, em todos os sentidos, todos os setores, e nós estamos vivendo, então, quer dizer, uma meia dúzia de pessoas, um pouco mais, está destruindo o Brasil. Você sabia que nós tivemos mais de 80 anistias até hoje? Não sabia. Desde o início do Brasil Império, a primeira anistia foi quando Dom Pedro I trouxe de volta os irmãos Andrada, que tinham defendido a manutenção do status quo de um Brasil dependente a Portugal, né? Uhum. Mas aí ele fez a independência e logo depois ele trouxe os irmãos Andrada e Zé Bonifácio acabou sendo o tutor de Dom Pedro II. Então ali foi a primeira anistia provocada no Brasil, depois da independência. E anistias foram feitas sempre buscando pacificar o país, mesmo admitindo que algumas anistias deveriam ter recebido uma vírgula em relação ao fato de que elas precisariam ser ampla, geral e restrita. Com isso, nós deixamos que aquela última anistia feita na época, em 85, né? Uhum. Na verdade, a anistia começou em 79, mas em 85 nós tivemos a volta do poder civil ao Brasil e aí aqueles que foram anistiados passaram a exercer cargos políticos no país, insistindo em levar o país para algo que não faz parte da natureza brasileira. O Brasil é um país cristão, o Brasil é um país livre. O espírito do brasileiro é um espírito de liberdade. A gente não pode aceitar que seja implantado no país um regime de exceção que não advogue, por exemplo, a defesa da liberdade. Verdade. Para isso, deputado, precisamos pensar em 2026, né? Na verdade, a anistia é importante. Nós estamos vendo, presidente, várias pessoas aí condenadas, sofrendo, pessoas patriotas que perderam vida, famílias que foram destroçadas. Afinal de contas, deputado, nós estamos só mais pouquinho tempo. De qualquer maneira, eu ainda vou convidar o senhor, porque eu gostei demais, a gente aprende muito, o senhor é rico em... papo solto aqui, livre. Muito, muito leve, o senhor explicou, trouxe muitas boas informações. Primeiro, a energia, né? Nós já começamos aqui com a palavra,
sentindo a presença de Deus. E o primeiro do ponto X, o retorno do ponto X. Então, ponto X da questão, deputado, eu vou falando as palavras, é um bate e volta, tá? O senhor vai falar para mim. Pois não. Família. A família é a base da sociedade. Se nós deixarmos que ela seja enfraquecida, com certeza a sociedade também será enfraquecida. Brasil. Desculpa. Tudo bem. O Brasil é um país alegre. E nós estamos vivendo um momento de um Brasil num país triste, um país de luto, quando grupos políticos querem tirar as cores da bandeira brasileira, que são cores felizes. O verde, amarelo, azul e branco traz à bandeira um aspecto de felicidade. Ser deputado. Uma missão difícil. E militar. Ser um general de patente alta. Olha, O senhor aceita um café? Não, só água. Tá bom. Eu peço desculpas aí, mas é que a gente... Não tem problema não, isso acontece. E nada vai ser cortado, vai ser do jeito que tá. Tá certo. Mas ser militar foi um destino para mim. Eu era aluno de medicina na Universidade Federal do Ceará e fiz o concurso para Agulhas Negras e chegou o resultado da AMAN e eu nem pensei duas vezes, fui embora. Eu não tinha militar na família, eu não tinha raízes militares nenhuma na minha vida familiar. Então, eu digo que foi o destino. Assim como também foi o destino quando eu decidi pedir passagem para a reserva com 2 anos de oficial general. Eu poderia ficar pelo menos 4 anos de oficial general. Eu fiquei só 2 anos e pedi para sair por causa da ordem absurda que eu recebi, como eu já contei aqui anteriormente. Então, são coisas que é o destino. A gente só agradece a Deus. Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que abriu os olhos do Brasil. Ele, durante muito tempo, foi uma voz única, quase, na Câmara dos Deputados, advogando a defesa da família, né, a defesa do povo cristão e lutando pela liberdade. Então, eu admiro o presidente Bolsonaro, meu amigo, e gostaria até de tornar público uma frase minha quando eu estive visitando Bolsonaro ainda como deputado federal em 2016, no gabinete dele aqui na Câmara dos Deputados, e ele disse: Girão, eu estou precisando do apoio de vocês, eu vou concorrer a presidente da República. Mudei até o tom de voz aqui, porque, Girão, vamos lá, eu estou precisando, estou morando lá no Rio Grande do Norte, eu preciso de apoio lá no Rio Grande do Norte. Aí eu disse: precisava. Você já tem um apoio lá, mas você vai concorrer a presidente mesmo? Você vai perder a sua vida. Eu falei exatamente essa frase para ele. Forte isso. Quase adivinhei, né? Quase acertei. Tentaram tirar a vida dele. Então, a gente insiste de que antes era só Bolsonaro. Teve uma época que tinha também o doutor Enéas. Teve uma época também que tinha o Clodovil, né? Que também foram pessoas que mostraram a importância de um Brasil não se bandear para um lado da esquerda. E hoje nós temos muito mais deputados federais. Nós temos senadores também. Nós precisamos aumentar este número de representantes do país, porque o Congresso Nacional deve refletir, sim, o que é o Brasil. Então, ele despertou para nós a importância de defesa da família, a importância do aspecto de cristão. A cristandade para nós é importante, sim. Nós acabamos derrubando, nessa semana passada, a diretriz do CONANDA, que queria, sim, autorizar o aborto desde o início, desde a concepção. E nós somos a defesa da vida, em defesa da vida desde a concepção. As situações policiais, os crimes que possam levar uma mulher a ter necessidade de tirar a criança, já está enquadrado na lei. Não precisaria de uma resolução do CONANDA deixando a livre arbítrio das mulheres a retirada do bebê. Isso daí tem que ter um entendimento diferenciado. Mesmo que você não queira um filho ou uma filha, você deve pensar de que Deus colocou aquela vida no seu corpo. Então, que ela cresça, que ela nasça, que ela cresça, e que se você não puder crescer, dê para adoção. A maternidade ou a paternidade adotiva, ela é tão forte, às vezes até mais forte do que a biológica. Sim. Agora, deputado, para a gente fechar o ponto X de hoje, que foi maravilhoso, essa abertura com a sua presença aqui,
eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sucinta, nosso tempo chegou, para o povo brasileiro que está tão desesperançado com tudo que está acontecendo. Já que nós começamos na Bíblia, eu vou terminar na Bíblia também, tá? Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito de falar, de citar, que é no Evangelho de Lucas 17. Ali você encontra 3 atos, 3 atitudes, 3 palavras muito fortes e que seria interessante que nós pudéssemos, como brasileiros, praticar no momento atual que vivemos. O primeiro deles é fé. Nós temos que ter fé no país, fé que nós podemos sim fazer valer a vontade da maioria no Brasil. E a vontade da maioria é que sermos um país cristão. A segunda é gratidão. Lucas 17, tem aquela passagem que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer a Jesus. Então, a gratidão é algo que a gente tem que carregar assim dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro do coração. E a terceira palavra, a terceira ato é o perdão. A anistia tem a ver com perdão. Aconteceram coisas no dia 8 de janeiro que não deveriam ter acontecido. Erros, crimes por ação e por omissão. Né? Por omissão que eu digo é porque não aceito de maneira nenhuma que o ministro da Justiça tenha mandado apagar as imagens de dentro do Ministério da Justiça, dizendo que não, era um contrato e tal. Não tem justificativa para isso. Né? Então, fé, gratidão e perdão é o que eu deixo de mensagem para os nossos amigos aí no Brasil. Obrigada, deputado, por sua presença. Vocês aí que acompanham o Ponto X, aguardem outras entrevistas. Estaremos aqui em breve com vocês, mas essa foi a melhor de todas, deputado. Eu agradeço muito. Então, assim, fé, gratidão. Vamos tentar perdoar esse povo ali, né, deputado? É uma tristeza muito grande. Tchau, gente. Até breve. Aguardo vocês, deputado. Obrigado. Muito Parabéns. obrigada.